Volta do feriado. Ao vivo, vamos mostrar como está o retorno dos turistas que viajaram ao litoral norte. Perigo. A chuva que caiu no feriado fez a Defesa Civil de Campos do Jordão ficar em alerta. Mais de 4.000 famílias vivem em áreas de risco na cidade. Há pontos que são muito rasos do solo. Então, com um índice pluviométrico baixo, infelizmente nós começamos a ter os deslizamentos de terra. Teoria e prática. Em plena campanha Novembro Azul, morador de São José dos Campos aguarda há quase 3 meses para fazer exame de próstata. Então a campanha aí para fazer e até agora a gente não consegui fazer esse exame. Ele chegou. O Papai Noel desceu de helicóptero hoje no Taubaté Shopping. A emoção é tão grande quanto a da criançada. É muito bom saber que a criançada veio, que a criançada acredita, que a criançada se prepara para isso. Esporte. Paulo Campos será o técnico do São José dos Campos Futebol Clube na Série A3 do próximo ano. Começar um trabalho, subir a Série A2 e posteriormente, em pouco tempo, colocar a cidade de São José na Série A1, eu não podia dizer não. Eu tenho que estar presente e agradeço muito o convite. Estes e outros destaques você confere agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Paciência, essa é a palavra que deve estar na cabeça de muitos motoristas que retornam do feriado prolongado. Nosso repórter Otávio Baldin está na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba. Ele tem ao vivo mais informações. Otávio, boa noite. Muito trânsito aí na volta do litoral norte? De casa que acompanha a Band Cidade neste feriado. Pareça, situação tranquila aqui no Oswaldo Cruz, cerca de 22 mil veículos já subiram a serra, ainda na expectativa, na estimativa da Polícia Rodoviária Estadual, outros 5 mil veículos ainda devem passar aqui pela rodovia, pessoal voltando para casa, horário de pico deve ser até às 10 horas da noite. Durante o jornal, Nicolina, a gente ainda vai comentar, vai falar sobre a situação em todas as rodovias que cortam aqui a região. A gente vai falar agora com o capitão Milton Farias, capitão da Polícia Rodoviária Estadual. Capitão, boa noite para o senhor. Era esperada essa volta antecipada das pessoas, a chuva, fim de semana teve bastante chuva, quer dizer, isso provocou com que as pessoas voltassem mais cedo para casa? Boa noite. Boa noite. A condição climática, a chuva realmente fez alguns motoristas anteciparem a viagem. Então já na segunda, tivemos registro de alguns veículos já retornando do feriado. Agora, com relação a acidentes, capitão, houve um acidente na Rio Santos, no quilômetro 94, já lá em Caraguatatuba. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse acidente, o único registrado nas rodovias estaduais, felizmente. Isso, um único acidente com vítima fatal, foi já pelas 6 horas da manhã. Foi uma colisão frontal envolvendo 3 veículos. Não se sabe exatamente a causa, mas provavelmente a perda do controle de um dos motoristas. A situação está diferente, né? As pessoas que estão voltando para casa, completamente diferente como foi a ida, né? Que foi bastante movimentada. Bastante movimentada. O sábado foi um movimento intenso, tanto na Tamoios como na Oswaldo Cruz. Na Oswaldo Cruz chegamos a registrar movimento até por volta das 10 horas, 22 horas, né? Do mesmo dia, trânsito indo para descer a serra. Já na Tamoios o trânsito foi bastante intenso, sobe durante o dia. Então, obrigado pelas informações. Nicolina, a gente vai ver agora imagens da rodovia Presidente Dutra, onde são esperados cerca de 279 mil veículos devem passar pela principal rodovia do país. Lá na Dutra teve congestionamento, lentidão. A gente registrou agora há pouco, segundo a concessionária, a lentidão vai do quilômetro 105 ao quilômetro 111. O motorista teve que pisar no freio, bastante lentidão, congestionamento também. Esse do quilômetro 105 ao 111, Nicolini, fica aqui na cidade de Taubaté, no trecho de Taubaté. Teve congestionamento também do quilômetro 90 ao quilômetro 92 em Pindamonhangaba, excesso de veículos. E no trecho de Cruzeiro, do quilômetro 30 ao 35, devido a obras na estrada. A gente volta com você, Nicolini. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações sobre a volta do feriadão. Você volta assim com mais detalhes ainda nessa edição. Obrigado, Otávio. A gente tem mostrado aqui no Band Cidade que o tempo na região não contribuiu muito para quem havia planejado curtir o feriadão. Falamos agora da volta antecipada. Mas em Campos do Jordão, as chuvas também são motivo de preocupação para milhares de famílias que moram em áreas de risco. Desde o fim de semana, a Defesa Civil intensifica as ações de monitoramento desses locais para atender às ocorrências e garantir a segurança da população.
feriado, mas as equipes da Defesa Civil de Campos do Jordão não têm descanso. Isso porque no município chove desde o fim de semana, o que acaba contribuindo para casos de deslizamentos de terra e alagamentos. Nos últimos anos, a cidade cresceu de maneira desordenada e hoje cerca de 4.000 famílias moram em áreas de risco. Além disso, as características ambientais da região também contribuem para esse cenário. Há pontos que são muito rasos do solo, então com um índice pluviométrico baixo, infelizmente nós começamos a ter os deslizamentos de terra. Campos do Jordão anteriormente, para entrar em estado de atenção, determinava-se 80 milímetros de índice pluviométrico. Hoje não, hoje é com 60 milímetros, face essa mudança e esse conhecimento que a gente tem desse solo raso e dessas nuances na nossa região. De sábado até hoje, choveu 138 milímetros na cidade. Nesse período, a Defesa Civil atendeu 43 ocorrências de quedas de árvores, deslizamentos de terra e pontos de inundação. A Defesa Civil realiza visitas nos locais mais perigosos, acompanhando a temperatura do solo e também observam o nível do rio que corta a cidade. Ao todo, são 13 pluviômetros em pontos estratégicos que auxiliam os trabalhos. Por meio do celular, as equipes têm acesso ao índice de chuva para traçar ações preventivas nos locais mais afetados. O trabalho é feito diuturnamente, lógico que no período de 1º de dezembro a 31 de março, dentro do plano preventivo de Defesa Civil, ao qual a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil implementa em todo o estado de São Paulo, é intensificado, mas o mapeamento, as vistorias de campo, elas acontecem todo ano, não só na época de chuvas. No bairro Vila Albertina, 60% das casas são de risco alto ou muito alto. O local foi palco de uma grande tragédia em 1972, quando um deslizamento deixou 17 mortos. Nesse mês, foi oficializada a notícia de que a região vai ser revitalizada através de um convênio entre a Prefeitura e o governo federal. A previsão é que nos próximos meses as obras iniciem com a construção de muros de arrimo, escadas de drenagem e asfalto em algumas ruas. 50 novas casas também devem ser construídas em um terreno adquirido pelo município. Seu Pedro ficou esperançoso com a novidade. Morador do bairro desde 2005, não tem condições de adquirir uma residência em outro lugar. O aposentado, que tem medo de deslizamentos toda vez que chove, torce para que o projeto melhore a vida dele e dos outros moradores. Melhora para nós, deu uma melhorada para nós de moradia, né? Esperança é a última hora, né? Vamos ver o que acontece, né? Olha, e hoje de manhã os moradores aí do Santo Antônio, em Campos do Jordão, levaram um grande susto. Um veículo perdeu o controle, caiu em uma ribanceira e bateu em uma casa. Por sorte, ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 9 da manhã e, segundo a Defesa Civil, o veículo era roubado. Com o impacto, a casa teve várias rachaduras e precisou ser interditada. As chuvas dos últimos dias e o solo encharcado também acabaram contribuindo para que a estrutura do imóvel ficasse comprometida. No momento da colisão, uma mulher grávida, um homem e 2 crianças estavam na residência, mas não se machucaram. Eles foram levados para a casa de parentes. A residência ela estava cadastrada, está cadastrada na diretoria de habitação, mas devido à colisão houve o comprometimento das paredes que a sustentam. Então, infelizmente, houve interdição total da mesma. Os familiares foram conduzidos à casa de parentes e o ambiente, o local continua totalmente interditado. O motorista fugiu do local do acidente e ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso. E 3 pessoas ficaram feridas em um acidente na Via Dutra hoje de madrugada no trecho de Lorena. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista estava bêbado e não possuía habilitação. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Lorena e, por sorte, passam bem. O motorista pagou uma multa de R$ 2.900 e vai responder em liberdade por lesão corporal e embriaguez ao volante. Quem foi a Ilhabela no feriadão, esse tem que ter ainda mais paciência para voltar ao continente. Ventos de até 60 km por hora paralisaram a travessia mais de uma vez desde o início da tarde. Com isso, a fila só cresce e o motorista já enfrenta 4 horas de espera. Esse era o último dado das 6 da tarde, quando houve nova paralisação. A liberação aconteceu agora há pouco, às 7:20 da noite. Então, olha, são pelo menos 4 horas e meia de espera para atravessar para São Sebastião. Complicado, hein? E a quarta-feira será de calor no litoral, mas com pancadas de chuva que voltam a cair. Vamos à previsão do tempo para toda a região.
A quarta-feira terá nebulosidade variável na Serra da Mantiqueira e a chance de pancadas de chuva. Santo Antônio do Pinhal terá variação de 11 a 23 graus. No Vale do Paraíba, o dia amanhece com sol. As nuvens aumentam durante a tarde e há possibilidade de chuva. Taubaté terá variação de 16 a 26 graus. Os termômetros chegam a 27 em Natividade da Serra, Piquete e São José do Barreiro. No litoral, quarta-feira de calor e chance de chuva no final do dia. Máximas de 33 graus em Ubatuba e São Sebastião. Amanhã, São José dos Campos terá predomínio de sol. À tarde, chuvas e trovoadas, máxima de 26 graus. O tempo fica firme somente no final de semana. Ilhabela teve feriado de calor. Amanhã o tempo fica abafado, com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima será de 35 graus, com ventos de até 7 km por hora e ondas de pouco mais de 1 metro. 2 bandidos de 19 e 17 anos foram baleados na madrugada de hoje durante troca de tiros com a Polícia Militar na rodovia Oswaldo Cruz. Eles fugiam sentido Taubaté depois de roubarem um carro em São Luís do Paraitinga. No carro foram encontrados um revólver calibre 38, um simulacro de pistola e R$ 1.700. O maior foi preso. O menor de idade permanece à disposição da Justiça. Depois do intervalo, em plena campanha Novembro Azul, morador de São José dos Campos aguarda há quase 3 meses para fazer um exame de próstata. Os detalhes dessa história já, agora 7h01.